Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é João Pedro Marcante Soares. Eu estou aqui para falar um pouco da minha carreira e um pouco das minhas experiências depois de graduado e durante a minha graduação na PUC. Estou fazendo esse vídeo como backup, caso a nossa conexão não funcione. Então acho que a alternativa é falar um pouco que seguir um roteiro que eu escrevi, aí vamos. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram me perguntar, vocês podem me mandar um e-mail, eu vou passar o meu contato no final da palestra, enfim. Meu nome é João Pedro, sou formando da Engenharia de Produção da PUC, turma 2010-1. Me formei junto com a Patrícia. E hoje em dia estou morando na Itália, de onde eu estou falando agora. E antes disso tive uma experiência no Canadá e antes trabalhei alguns anos como engenheiro na indústria gaúcha. Então, meu background é indústria automotiva, né? Eu comecei posso dizer que me especializei na indústria automotiva e tô nela fazem 8 anos. Então, durante a minha... Eu vou passar um overview, uma linha do tempo da minha carreira, desde que eu entrei na faculdade até hoje. E durante essa história que eu vou contar para vocês da minha carreira, eu vou dar 10 dicas de como... 10 dicas que eu vejo que eu possa, de alguma forma, ajudar vocês a seguir um caminho, não necessariamente na indústria automotiva, ou não necessariamente na carreira internacional. Acho que as 10 dicas que eu vou colocar aqui são coisas que eu hoje em dia penso e acredito que me ajudaram muito para chegar onde eu estou hoje e, enfim, definir meus objetivos como engenheiro depois da faculdade. Então, acho que eu comecei a faculdade em 2004 e eu tive a oportunidade de viajar, de fazer um intercâmbio depois de um ano de faculdade. Fazer trabalho voluntário e acabou surgindo a oportunidade de morar em Israel por um ano. Então eu estudei um ano primeiro ano da faculdade, tranquei e passei um ano em Israel e voltei e continuei estudando. Então aqui fica a minha primeira dica. Se está buscando, se algum de vocês tem a ideia de no futuro morar em outro país e ter uma oportunidade, acho que é muito importante ter essa experiência antes. Na verdade, foi ali que essa experiência que me abriu a cabeça para pensar que eu poderia fazer mais do que estar em Porto Alegre ou no Brasil. Enfim, acho que conhecer outras culturas, outros países e pessoas acho que é importante para dar seguimento na carreira internacional, se vocês estiverem buscando ela, claro. Mas, claro, e também, não só isso, te abre também a questão... Abre a cabeça em relação ao mundo, né? Tu enxerga as coisas diferentes. Enfim, então, eu voltei desse intercâmbio e continuei estudando. E ali meu primeiro objetivo era, eu preciso conseguir um trabalho por questões financeiras, por questões, claro, de aprendizado e querer aprender e buscar porque a engenharia de produção tem o lado muito bom, que ela é muito ampla, te dá várias oportunidades em vários ramos e setores, mas também te deixa com muitas dúvidas em relação ao qual segmento, qual a área de atuação que eu vou seguir, né? Então, acho que a segunda dica
assim que vocês tiverem a oportunidade, vão buscar um estágio. Não importa se é não gostei, não quero, não é isso que eu penso para mim. É muito difícil de saber logo no início da faculdade qual é a área que te interessa. Acho que tu precisa ter uma experiência em 2 ou 3 empresas diferentes antes de tomar uma decisão um, de carreira, né? Então, segunda dica é busca um estágio, porque vai te abrir um network, vai conseguir enxergar o que tu está estudando na faculdade, na prática, que muitas vezes é tão importante quanto, porque na prática posso ser o melhor no cálculo, em como chegar, mas se eu não saber da onde vem a informação ou como ela foi gerada, não vai adiantar de nada. Então, eu consegui um estágio na Cientech na época. Foi um estágio em eletromecânica, mais para eu entrar no mercado de trabalho, e logo após eu recebi uma oportunidade na Dana, em Gravataí, no eixo Cardan. Então, eu tive a oportunidade de depois de 8 meses de estágio, ser contratado como analista, o que foi muito importante para o meu crescimento profissional em relação a ter um emprego de verdade, vamos botar assim, né? Porque o estágio é um estágio, a cobrança e o tempo que tu te dedica ao trabalho são diferentes, né? Então, com 2 anos e meio de faculdade, eu tive a oportunidade de ser contratado como analista de processos na Dana, específico em FEMEA, qualidade, liberação de processo. E, enfim, fiquei lá como analista até me formar, em 2010. Então, fiquei praticamente 3 anos e meio na Dana, e não via muita oportunidade de crescimento, e a Dana não diferenciava engenheiros de analistas, né? Mesmo se fosse formado, independentemente, eles podiam te contratar como analista, assim como fizeram comigo. Então, comecei a buscar, porque eu estava me formando e sabia que eu não queria continuar na Dana, e então a John Deere me contatou quando eu estava quase me formando lá em agosto, e através do LinkedIn, e essa é a minha terceira dica aqui, que eu acho muito importante mesmo, que te deixa hoje em dia a melhor e maior ferramenta no mundo em termos de contratação de profissionais e de headhunters, de tudo, te expõe muitas pessoas que a gente nem imagina. Então, a minha dica aqui é: tenha um perfil do LinkedIn muito forte. Eu troquei de trabalho da Dana para John Deere, da John Deere para Android. Nessas 2 oportunidades, eu fui contatado pelo LinkedIn, porque eu tinha um perfil completo, o perfil não vai te contratar e não vai te fazer ganhar a vaga, mas vai te gerar a oportunidade de chegar na entrevista, pelo menos. Então, claro, tendo em português, em inglês, também ajuda. No caso de uma carreira internacional, por exemplo. Então, acabei ficando na John Deere por quase 2 anos, e fui contratado como engenheiro de processos na parte de usinagem na fábrica de Montenegro. E foi uma experiência. John Deere, né? Uma das 100 melhores empresas para se trabalhar no mundo,
com certeza entre as 50. E fiquei lá por 2 anos e acabou que nessa época eu tive a oportunidade de viajar várias vezes para o exterior, de férias, fui estudar inglês nos Estados Unidos e desde a época que eu morei no exterior eu tinha a ideia de que eu queria sair do Brasil. Por vários motivos, né? Motivos pessoais, motivos profissionais. Claro, a gente tem que chegar num balanço para entender se a gente está preparado para isso, né? Enfim, então eu comecei a procurar outras oportunidades quando eu estava na John Deere, porque a John Deere era aquela, como é que eu posso colocar assim, uma empresa grande, muita gente, muitos engenheiros e é muito hierárquico. E é uma empresa de carreira, que a gente chama, né? A ideia é, se tu quer fazer uma carreira profissional, tu entra lá e não sai mais. E lá tu vai ficar e vai ter vai ter um ótimo emprego, mas eu posso dizer que o crescimento profissional, ele não é... Ele é gradativo, né? Vou dizer que ele é muito... É linear, assim, quase, né? Demora muito para te chegar no cargo de supervisão e de gerência. E a idade conta muito nessa empresa, por exemplo. Então, eu sabia que, pelos meus objetivos profissionais em querer me tornar um supervisor de engenharia ou um gerente de engenharia no futuro e no exterior, se possível, na John Deere não ia acontecer tão cedo. Porque tinha uma fila, vamos dizer assim, de pessoas que estavam na frente porque já estavam lá há muito tempo. Então, acabou que eu fui contatado pela Android, né, onde eu trabalho hoje até então. A Android estava começando as operações no Brasil como fornecedor dentro do complexo da GM para o novo projeto do Onix na época. Então, lá eu fui responsável pelo processo, né? A gente tinha um galpão vazio, a gente recebeu todas as máquinas dos Estados Unidos e tínhamos que colocar a funcionar num período bem curto de tempo e lá eu tive a oportunidade de conhecer bastante gente do exterior da empresa, né, que vieram para cá para ajudar no lançamento ou pessoas que eu tinha que estar em contato para entender como é que o processo funcionava e tudo mais, né. Então, ali eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que era meu plant manager dos Estados Unidos e enfim, através dele que eu fui fazendo meus conexões, meus contatos por uma possível oportunidade no exterior. Então, e claro, eu acho que a minha quarta dica aqui é, se vocês estão buscando vão buscar uma experiência internacional, né, que é o meu caso, que eu acho que mais que eu vou focar aqui falando para vocês vocês têm que entender um pouco do mercado, um pouco da empresa que vocês estão entrando, para saber se existe a possibilidade, né? Porque não é difícil de pesquisar e contatar pessoas que trabalham pela PUC mesmo, né? Tem assim, oportunidade, quantos professores trabalham em empresas diferentes e pessoas que têm estágios em outras empresas, então é importante saber se a oportunidade está ali, né? E a minha quinta dica em relação a isso também é a questão das línguas, né? Eu me lembro quando eu fui entrevistado pela Android, eu fui contratado pelo telefone, tava me ligaram, vimos teu perfil e tal, gostaríamos de conversar, e conversamos por 2 horas no telefone, e esse na época era o plant manager, ele era argentino, mas morava nos Estados Unidos, e eu me lembro que mesmo na entrevista, no telefone mesmo, ele trocou direto para inglês. Começou a falar inglês comigo e nem falou nada.
E aí, claro, eu senti que, tá me testando, eu fui, entrei na jogada, não questionei, aí depois ele disse, eu vi no teu perfil que tu fala espanhol também. Ah, tu fala espanhol? Então tá, e pum, trocou para espanhol. E aí a gente começou a falar espanhol no telefone, e aí, enfim, acho que a minha atitude, a postura em relação ao que ele propôs ajudou muito também na decisão deles me contratarem, mas enfim, meu ponto é inglês é muito importante, é necessário, e outra língua também. Então, se vocês tiverem a oportunidade, faz questão de mostrar que tem uma outra língua, um, uma outra língua, né, no currículo de vocês. E essa empresa multinacional tendo inglês, o inglês fluente, o inglês avançado. Claro, quando eu cheguei no Canadá, que é o próximo que eu vou contar para vocês aqui, meu inglês era meia boca, né? Porque a gente pensa que a gente sabe muito, mas quando a gente chega no país, provavelmente vocês já tiveram a oportunidade de viajar para outros países, em férias, em estágios, enfim. E vocês, quando se deparam, agora eu tenho que falar, e ainda mais no meu caso, que quando eu cheguei no Canadá, eu tinha que falar, trabalhar em inglês, né? Uma coisa é ir pedir um café, pedir um almoço, ou conversar com um amigo no bar, mas quando tem que trabalhar e interagir com pessoas numa língua que não é a tua, esse foi um grande desafio. Continua sendo, né? Uma coisa que me interessa, o desafio de ter que aprender uma língua na marra, né? Porque agora eu tô na Itália, eu não falo italiano e tô me virando com portunhol, sabe? Porque é muito parecido, né? Com português e espanhol, mas enfim. Mas então, falando do Canadá, então eu fiquei quase 2 anos no Android em Gravataí, e a empresa Android decidiu abrir uma planta para Chrysler em Toronto, no Canadá, para o Dodge fazer a montagem de suspensões do Dodge Challenger, Charger e Challenger. Uma fábrica bem grande, 150 pessoas, 2 turnos de produção, e 70 carros por hora. Então é um volume bastante alto, né? Uma fábrica que produzia todos esses modelos para 90% de exportação. Então fui contratado no Canadá como engenheiro de processo também, né? A empresa me ofereceu, eu pedi, né, uma transferência para o Canadá. Então a gente chegou num acordo que eu me mudei no início de 2014. Então, deixa eu olhar aqui, peraí. Isso. Só vou confirmar que então eu cheguei no Canadá início de 2014 como engenheiro de processos e tive a oportunidade de novo de lançar um novo projeto desde o início. Então, fizemos um ótimo lançamento das linhas, tudo correu muito bem. Um dia para o outro fornecedor, que era o antigo fornecedor de suspensões, fechou as portas, e no outro dia a gente começou a produzir 70 carros por hora, foi lá, a Chrysler ficou muito contente. Então ali, e todas essas plantas que eu participei na GM e na Chrysler, a gente sempre tinha um plant manager que veio da corporação ou que já tinha feito um lançamento antes. Então, de novo, no Canadá eu tinha outro diretor e um plant manager da corporação que me fez muito chegar em contato com todas essas pessoas, e o que também fez parte do meu assignment para agora, onde eu estou na Itália. Então, acabou que depois de um ano, 8 meses ou 6 meses como engenheiro de processos, a Android decidiu expandir. Então eles
me ofereceram o cargo de gerente de engenharia. Então eu estava ali começando a vida no Canadá, não tinha nem casa ainda, estava morando num hotel, ah, cheio de trabalho, e aí acabou que eles promoveram o gerente de engenharia para plant manager e decidiram, vamos te oferecer o trabalho. E ali, aqui fica a minha sexta dica, que é, na época foi uma decisão muito difícil para mim, na verdade, né? Tá me promovendo, mas eu tinha muitas dúvidas em relação ao se eu estava pronto, né? Com a minha idade, com a experiência que eu tinha, eu achava que eu tinha pelo menos uns dois anos mais como gerente de engenharia. E ali eu tive que tomar uma decisão, e aí é o meu ponto de dica, da dica que eu quero dar para vocês, decisões. Decisões são muito importantes e muitas vezes a gente não tem tempo de tomar a decisão. E mesmo incerto, né? Porque mesmo na incerteza eu tinha que tomar uma decisão e não tinha muito tempo para discutir, né? Não podia mostrar para a empresa que eu tinha essa dúvida, né? Que eu achava que eu não estava preparado, né? Porque na cabeça deles eles achavam que eu estava e eu estava em dúvida. Mas enfim, eu tomei a decisão, bom, vamos lá, vamos enfrentar. Que venha o desafio e foi um grande desafio mesmo, porque a empresa, como eu disse, a fábrica era bastante grande e o departamento de engenharia tinha 24 funcionários, incluindo TI, manutenção, os engenheiros de manufatura. E, então, ele foi um grande desafio que eu tive de como lidar com toda essa, de novo, cultura diferente, pessoas muito diferentes, idades. Então, acho que essa é a minha sétima dica que eu quero dar para vocês em relação ao mercado de trabalho, ao ambiente empresarial. A relação interpessoal é muito importante, entendeu? Dos 24, 3 deles eram mais novos que eu. 21 eram mais velhos. Ali foi um grande desafio para mim entender como eu deveria lidar com eles, porque muitas pessoas eles não compreendem a diferença de idade. Eles acham que porque tu é mais novo, eles vão saber mais que tu. E maioria das vezes eles sabem. É só a maneira de como tu expõe, a maneira como eles apresentam as coisas por ti, entendeu? A gente tem que ser muito flexível quanto a isso em relação ao mercado de trabalho. A gente tem que relação entre baby boomers, geração X e geração Y, que é a gente, né, nascidos depois de 1980, a gente como geração Y, a gente é muito tomar decisão e muitas vezes não se importa muito com a hierarquia e nossos valores e nossa visão de mundo é bem diferente, né? Então, a gente tem que entender onde estão os limites de cada funcionário quando a gente está num grupo, né? Num time de engenharia ou de qualquer departamento ou na faculdade mesmo, né? Entre os professores, entre os alunos, isso se enquadra em qualquer departamento, qualquer área. Mas, enfim, importante saber. E a partir daí, uma coisa que eu aprendi foi como tirar proveito das melhores capacidades de cada um, né? Então, pô, o cara de manutenção lá o cara não era um designer, não era um projetista, mas o cara sabia tanto na manutenção que e o palpite dele era sempre válido, que tu tinha que dar abertura para ele fazer parte da decisão, entendeu? Mesmo ele não tendo cargo, ou mesmo ele não sendo parte daquela função. Então, esse é só um exemplo. A gente tem que saber lidar e encontrar nos colegas de trabalho, nos nossos funcionários, como posso dizer, onde eles são mais fortes, onde eles são mais fracos e adaptar o teu time em relação a isso, né? Então, depois de 2 anos no cargo, fui responsável pelo startup de 5 linhas de produção. Nós
Nesse meio tempo, nós recebemos um novo projeto no Canadá, em Windsor, que é na fronteira com Detroit. E lá nós produzimos as rodas, pneus e rodas para Caravan, Dodge Caravan. E enfim, então, e lá eu achava que meu futuro ia ser no Canadá, e ali eu tava ali, me acomodei um pouco, mas acabou que minha família, né, na verdade, eu cheguei no Canadá sozinho, então conheci a minha namorada, hoje minha noiva, e, e acabou que a gente, se surgiu uma oportunidade em outro lugar, tu topa ir para outro lugar, vamos ver o que tem, e aí no meio, acabou que tinha um job posting na empresa para um plant manager na Itália. E foi, e essa vai ser a minha oitava dica para vocês. Eu vi aquele job posting, né? Pensei, ok, vamos lá. Vou aplicar, vamos ver se dá, né? Quem não morar na Itália, tem uma planta própria enfim, ali foi uma coisa que eu corri muito atrás, né? E uma semana depois que eu apliquei para o trabalho, já me ligaram da corporação, vamos fazer uma entrevista, fiz a entrevista, uma semana depois validaram isso aí, decidi, vamos lá, e aqui eu tô. Isso eu tô falando em metade de julho desse ano. Então, ali, as oportunidades estão aí. A gente só tem que encontrar elas e correr atrás, entendeu? Se a gente não tentar, não. Acabou que foi uma decisão rápida, e, de novo, uma decisão que eu tive que tomar, mas enfim. Então, aqui eu tô hoje, tô numa fábrica dentro da Michelin, da Android, que nela a gente produz uma pneu acústico. A Michelin manda o pneu pra gente, a gente bota uma espuma dentro do pneu e a gente chama de acoustic, que é para reduzir o ruído dos carros, dos high-end vehicles, né? Que são Volvo, Porsche, Panamera, AMG, que mais? Hyundai, que mais? O V90, Volvo, esses aí. Enfim, então a gente aplica essa espuma dentro, né? Então, hoje em dia a gente está aqui com 3 turnos operando dentro da fábrica da Michelin. A gente manda para as OEMs, né? Os pneus depois de produzido, de montado, vamos dizer assim. Desculpa, tem alguém me chamando aqui. Mas enfim, hoje estou aqui. Uma grande oportunidade. De novo, começando tudo de novo no país, conhecendo pessoas novas experiências. E eu recomendo para todo mundo que eu falo, né? Acho que quando a gente está entre os nossos 20 e 35 anos, quando a gente tem a oportunidade de fazer isso, né? Depois a gente, claro, ter família, filhos, enfim, esse é o objetivo de vocês, mas acho que é muito gratificante tu poder ter essa experiência com diversas culturas, pessoas, enfim.
E, enfim, e minha nona dica aqui é em relação a isso, é muito traçar os objetivos, né? É muito importante ter um foco, ter uma ideia de onde tu quer chegar e como tu quer chegar. Eu tinha isso muito claro quando primeiro era sair do país, depois era fazer isso, depois era fazer aquilo, e em quanto tempo. As coisas aconteceram um pouco mais rápido do que eu pensava, mas talvez porque eu tenha colocado esses objetivos, eu tenha me engajado para buscar e trabalhei duro para isso. Então, acho que é uma coisa que é muito importante. Muitas vezes é muito difícil, é fácil para mim dizer, mas é difícil saber aonde eu quero chegar e como vou chegar e o que eu quero ser. Mas se a gente tem a oportunidade, tem identificado um setor, uma carreira, mesmo no caso acadêmico, eu quero fazer o meu mestrado logo que eu me formar, e depois eu quero trabalhar 2 anos, depois eu quero fazer meu doutorado, depois eu quero fazer meu PhD internacional. Então esse é um outro exemplo, né? Então acho que é uma dica importante que eu dou aqui, que é traçar os objetivos e trabalhar duro para isso, entendeu? Que mais? Então, acho que minha última meu último comentário, minha última dica aqui que eu dou é importante sair da zona de conforto, né? Se tu quer buscar, se tu não tá contente com o que tu tá fazendo, eu sei que é clichê, que todo mundo diz isso, mas é a realidade, né? Mesmo no trabalho que tu está, se não tá contente, vai atrás. Se não tá conseguindo trabalho, tem que ir atrás, tem que arranjar alternativas, né? Mesmo na faculdade. Então, ah, acho que é importante encarar o desconhecido muitas vezes, né? Acho que esse é um dos meus lemas na minha vida, assim. Eu sempre busquei coisas, fui atrás de oportunidades que eu não conhecia ou que eu desconhecia que eu tive que aprender. Claro, esse é o meu perfil e não estou dizendo que vocês tenham que segui-lo, mas acho que é importante ter a minha visão aqui. Eu tentei colocar nessas 10 dicas para vocês um breve 30 minutos, né? 30 e poucos minutos aqui que eu estou conversando. E, de novo, espero que eu não tenha que estar nesse vídeo aqui, espero que eu possa estar ao vivo com vocês, porque daí eu posso colocar melhor, a gente pode discutir, vocês podem me fazer perguntas, né? Mas enfim, essa era a mensagem que eu queria mandar para vocês. Se vocês tiverem dúvida, algumas perguntas ou qualquer questões, me mandem. Eu tenho o maior prazer de responder. Enfim, agradeço a oportunidade. Espero que eu possa ter ajudado vocês com esse com essas dicas e falando um pouco da minha experiência, né? Sei que é breve, mas eu posso entrar mais em detalhes se vocês quiserem saber como eu fiz aqui, como fiz ali, como é que foi na faculdade. E acho que o curso de engenharia de produção é um ótimo curso. Eu não fiz grandes amigos, hoje impressionante como a gente, depois de quase 6 anos de formado, falo com o Lemos, por exemplo, como se estivesse falando lá na época de faculdade, entendeu? Acho que me ajudou muito e com certeza não estaria onde eu estou hoje em termos profissionais se não fosse pelo aprendizado que eu tive na PUC, pela todas as ferramentas que me foram dadas e contatos e experiências e claro, não vai fazer por si mesmo, por si só, né? Tu vai ter que utilizar tudo que tu aprendeu e tudo que tu desenvolveu na faculdade, mas tem que fazer por si,
por vocês, né? Mas, enfim, de novo, agradeço a oportunidade de estar aqui e espero vê-los novamente numa outra oportunidade. Boa noite para vocês e mandem perguntas. Um abraço.